Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula oficial neste canal. Meu nome é Agatha Guimarães, eu sou mentora de marca pessoal e se você está aqui, vale a pena você saber que nesse canal você vai encontrar conteúdo sobre branding pessoal e marketing digital. Mas bora para a aula, porque esse canal tem o intuito de ser sincero, objetivo e direto ao ponto. Hoje a gente vai conversar sobre um dos principais dilemas de uma marca pessoal. Se você ainda não sabe, uma marca pessoal é aquela onde o CNPJ vai ter a cara e o nome do CPF. Conseguiu compreender? Se você é empreendedora e você é a cara do seu negócio, você é sim uma marca pessoal e você pode usar estratégias de branding e o branding em si para alavancar a sua marca e se diferenciar no seu mercado. Uma das principais dificuldades de pessoas que são a cara do seu negócio é como humanizar essa marca, mas sem deixar pessoal demais, sem deixar até informal. E começamos esse assunto abordando uma dúvida muito frequente. É necessário eu ter dois perfis, um pessoal e um perfil profissional? E a resposta é clara, não tem essa necessidade. Você pode sim e deve trabalhar o seu perfil profissional com toques da sua vida pessoal para que isso gere conexão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nas redes sociais, você tem que entender que elas foram feitas e o intuito principal é socializar. Mas a gente utiliza elas também para vendas. Porém, o intuito principal daquele algoritmo que toca aquela rede é que as pessoas interajam e socializem entre si. Então, fica difícil uma pessoa socializar e interagir se você não deixar a sua vida pessoal, detalhes da sua vida pessoal, para aquela pessoa ver, gerar conexão, gerar algum tipo de debate, algum tipo de conversa. Se você ficar focada só em divulgar o seu produto e serviço, provavelmente a pessoa que te segue, a sua audiência, vai perder o interesse a longo prazo. E aí que entra a humanização da sua marca e a importância de fazer isso. Humanizar a sua marca pessoal vai muito além de só colocar o seu nome. Tem 4 pilares principais de como você vai fazer para humanizar essa marca e quais são esses pilares essenciais para isso. O primeiro pilar é como gerar desejo e que você tem que despertar esse desejo. O segundo pilar é gerar relacionamento, afinal você está dentro de uma rede social. O terceiro pilar é gerar esse diferencial, o senso de por que a sua marca é aquela que vai ser escolhida, sendo que o seu produto ou serviço tem vários por aí no mercado. E o último pilar é como você vai gerar conexão com a sua audiência. E aí, a partir dessa conexão, ela vai fazer a compra. A gente tem que pensar, primeiro, você é uma marca pessoal. Você vai contar tudo da sua vida nas suas redes sociais? E a resposta é não. Você vai escolher 3 versões da sua vida pessoal para levar para a sua vida profissional. E o que é isso? Eu vou me usar de exemplo. Eu sou uma mulher casada, tenho filho, e aí eu tenho vários gostos meus, eu estudo, eu faço pós-graduação, eu tenho vários gostos peculiares e uma rotina minha. Eu vou mapear o meu cliente ideal e eu vou mapear a minha rotina e o que dentro da minha rotina é igual àquilo que o meu cliente ideal vive ou é aquilo que o meu cliente ideal quer viver. Se você fizer esse passo simples, você já vai conseguir alinhar muito a sua comunicação e atingir de forma certeira a sua audiência. Eu escolhi para as minhas versões de marca, a minha versão profissional, a minha versão mentora, a minha versão mulher, o meu universo feminino e a minha versão mãe. Por quê? Porque a maioria gritante das minhas clientes são mães. A maior parte do meu público, 99%, é um público feminino e eu me comunico mais com os pronomes, né? Me comunico mais com esse público feminino. E a minha versão profissional é a versão potencial, é a versão mais principal, né, da minha marca. Conseguem perceber como eu usei 2 dessas versões para atingir de forma intencional e gerar essa conexão com o meu cliente, com a minha audiência? E você pode fazer o mesmo. Então, primeira atividade, primeiro exercício prático dessa aula é, primeira coisa, ter um perfil só. Segunda coisa, escolher qual as 3 versões da sua marca que você vai expor para o seu cliente. Vai ficar muito mais fácil de você criar conteúdos, tanto para o feed quanto para os stories. Quando você for criar conteúdo para os stories, você vai pensar,
Esse conteúdo que eu estou criando, ele faz parte do universo dessas minhas 3 versões? De uma dessas 3 versões? Se a resposta for não, talvez esse conteúdo não seja relevante e interessante de você colocar nos seus stories e também no seu feed. Se a resposta for sim, você pode trabalhar esse conteúdo de forma intencional para gerar identificação com o seu público e, consequentemente, vendas. Então, esses são os 2 primeiros exercícios práticos dessa aula. Anotou aí? Já teve algum insight? Se teve algum insight, não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Como que você vai gerar desejo através da sua marca, utilizando essa humanização de forma intencional? Primeiro passo, se pergunte qual é a transformação principal que a sua marca entrega para o outro. E como trabalhar isso para gerar desejo no outro? Essa transformação, aqui a gente não está falando especificamente do seu produto ou serviço. A gente está falando do que as pessoas vivem com você. Do que a sua marca, do que você tem para transformar na vida daquela outra pessoa, utilizando o seu produto ou serviço. Aqui a gente não está falando do produto ou serviço. Aqui a gente está sendo mais profundo. Aqui a gente não está sendo óbvia. Obviamente, o seu produto ou serviço entrega uma transformação, mas qual é dessa entrega é feita só por você? Qual é o seu diferencial? Qual é a transformação que apenas você entrega? Isso está intimamente ligado ao pilar do diferencial, mas aqui é um pilar mais assertivo na hora de comunicar para o seu cliente o porquê que ele deve escolher e como gerar desejo nele. Então, a partir do momento que eu falo para você que eu sou mentora de marca pessoal e eu transformo aquela marca, eu deixo ela mais clara para o mundo, eu deixo a mensagem dela mais clara para o mundo, com o meu método, que é a mentoria Posicione-se, eu te dou a transformação que eu gero através do meu serviço. E aí, automaticamente, é muito mais fácil eu gerar desejo. E aí, quando eu vou explicando para o meu cliente como funciona a mentoria e quais pilares intencionais eu, Agatha, coloquei nessa mentoria, essa transformação passa a ser não só do produto ou serviço que eu entrego, mas também algo que eu, Agatha, entrego e transformo na vida daquele cliente com o meu toque pessoal. É isso que vocês têm que fazer para gerar desejo humanizado, né, no seu produto ou serviço com a sua marca. Primeiro ponto, anota aí, então, qual é a transformação que você causa no seu cliente. Segundo ponto, como que você vai gerar essa relação, esse relacionamento com o cliente nas redes sociais, utilizando a sua vida, a sua humanização para isso. Primeira pergunta que você vai fazer: qual é o seu público? Porque não tem como você gerar relacionamento se você não conhece o seu público. Então, qual que é esse público? Qual que é a sua audiência? Do que ele gosta? Qual é o comportamento principal desse público? Qual é a série que esse público consome? Qual o tipo de música que eles escutam? Qual que é o tipo de marca que ele consome? Para que assim você trabalhe isso também na sua vida e gere relacionamento, identificação com o seu cliente. É muito mais fácil quando a gente vê que aquele profissional também passa pelo que a gente passa ou já passou, tem os objetivos e resultados que a gente também tem aqueles mesmos princípios na vida, os mesmos comportamentos, vai nos lugares que eu gosto de ir ou que eu almejo ir. É muito mais fácil gerar conexão com esse profissional do que com aquele profissional que apenas oferta o produto ou serviço dele. Então, anotem aí, reflitam sobre isso de forma mais aprofundada. Qual é o público que você deseja atingir? Quais são os comportamentos principais desse público? E aqui não precisa se atentar à idade específica, ao nome daquele público, e sim ao comportamento geral daquele público e como que você vai usar isso da sua vida pessoal para conectar com a vida daquele cliente. Conseguiram perceber? Assim vai ser muito mais fácil você gerar relacionamento. Por exemplo, se você aborda um assunto referente ao seu produto ou serviço, mas usando uma série que tanto você quanto o seu cliente assistem, é muito mais fácil dele se conectar e responder às suas redes sociais, os seus stories ou comentar em um post no feed, do que se você simplesmente falar do seu produto ou serviço. Conseguiram compreender? Eu espero que sim. Se vocês tiveram algum insight sobre isso, já anotem aí e coloquem nos comentários. O outro ponto essencial de você trabalhar a sua humanização, a sua marca pessoal, para conectar com o seu cliente, para gerar esse relacionamento, é a diferenciação. Qual que é o seu repertório? Qual que é a história da sua marca? Como que a sua marca foi criada? Como que você está onde você está hoje? Qual que foi o percurso desse caminho? Qual que foi o seu processo? E como que isso pode se conectar com o processo que o seu cliente vai viver?
Isso é a primeira pergunta que você tem que responder para você gerar e aprender a lapidar o seu diferencial na hora de se comunicar com o seu cliente. Primeiro ponto. Segundo ponto, qual é o valor do seu produto ou serviço de acordo com o seu olhar? Não é de acordo com o produto ou serviço, basicamente. É como você enxerga que aquele produto ou serviço é capaz de transformar o outro, especialmente se você já viveu essa transformação com o seu próprio produto ou serviço. O principal direcionamento desse tópico é: você tem provado se servido dos seus produtos e serviços? Eu espero que sim, porque você tem que ser a cara, a transformação em pessoa do que o seu produto ou serviço é capaz de oferecer. E vivendo a experiência do seu produto ou serviço, você vai achar qual é o valor daquele serviço, não o preço, o valor. Qual que é aquilo que não dá para monetizar, que o seu produto ou serviço entrega, e que você vai aprender só através da experiência de ter vivido aquele produto ou serviço na pele. Qual é o seu valor? Seja profunda para responder essa pergunta. E nessa profundidade você vai encontrar uma resposta, e é essa resposta que você vai usar para comunicar o seu produto ou serviço para sua audiência, fazendo com que o seu diferencial fique escancarado e com que a sua audiência te olhe de forma diferente, porque você não vai estar falando apenas do produto ou serviço, você vai estar falando mais profundamente sobre isso. E a última pergunta importante de vocês se fazerem é: qual o valor que você entrega? Qual é a experiência do cliente? Qual é o ponto de diferente que tem na entrega do seu produto ou serviço da sua concorrência? Você tem que mapear isso e criar um diferencial para isso, para que as pessoas queiram o seu produto ou serviço por causa daquilo. E isso também vai fazer parte do seu diferencial de entrega. Se você não pensou nisso até hoje, eu te convido a pensar, a lapidar isso e de fato implementar um diferencial e um valor bem grande no seu serviço na hora da entrega dele. E quando você vive isso, é muito mais fácil de você sentir a necessidade e de criar algo para se diferenciar dos seus concorrentes. E o último pilar, e não menos importante, de como humanizar a sua marca e ao mesmo tempo gerar essa identificação, é a conexão. Essa conexão você só vai conseguir se você lapidar e entender quais são as suas crenças, quais são os seus valores pessoais e como que isso se enquadra na vida daquele público-alvo. Quais são as crenças da sua vida pessoal que você quer levar para o seu negócio e que você quer que os seus clientes tenham também ou que eles almejem ter também? Quais são seus valores pessoais que você vai levar para o seu negócio, vai comunicar eles de forma intencional e que os clientes vão se identificar com ele? Isso é tão importante tanto para diferenciar a sua marca quanto para gerar essa conexão. Porque o seu produto ou serviço, ele pode ser encontrado em qualquer lugar, mas a forma que você entrega e a forma que você enxerga aquele produto ou serviço é diferente. A forma como você valoriza as coisas da sua vida, quais são as suas crenças, é diferente da marca da sua concorrente ou do seu concorrente. Por isso é importante você escrever, entender e escolher intencionalmente esses pilares para que a sua marca se diferencie e de fato se destaque no mercado. E a última pergunta que tem aqui para você responder: quais são as suas vulnerabilidades intimamente ligadas ao seu produto ou serviço, a transformação que ele causa, que também podem ser uma vulnerabilidade que o seu cliente tem? Por exemplo, se você é uma nutricionista e trabalha com emagrecimento, qual é a vulnerabilidade que você tem referente ao assunto dieta ou aos assuntos alimentação saudável e emagrecimento, que você viveu? Qual é a vulnerabilidade aonde aquilo te tocou? E que através do seu produto ou serviço você transformou aquele olhar e aquela vulnerabilidade se transformou em uma força. E como que isso fez você chegar onde você está hoje? E como isso pode ser agregado e aplicado na vida do seu cliente? Para eu chegar e te vender um programa de emagrecimento e falar: venha participar do meu programa de emagrecimento, porque ele é muito bom, porque eu tenho uma dieta, eu tenho um programa certinho, você vai fazer esse passo e esse passo. É diferente de eu chegar e falar para você que eu também já sofri com sobrepeso, eu também já sofri com não conseguir me alimentar de forma saudável, por não ter prazer naquele tipo de alimentação, por ter um paladar que já estava acostumado a outro tipo de alimentação.
Eu também já sofri com julgamentos, eu também não quis ir na praia de biquíni, eu queria ir de roupa, porque eu também tinha insegurança com o meu corpo e através da alimentação saudável eu consegui ressignificar esse lugar e hoje eu me sinto totalmente confortável para ir na praia de biquíni. E aí, com isso, com essa história, eu criei um programa de emagrecimento e eu te convido a entrar nesse programa de emagrecimento. Percebem como as duas ofertas são extremamente diferentes? Porque uma foi mais humanizada do que a outra, uma eu coloquei aspectos pessoais da minha vida, e aí eu te ofertei. Então, esses pilares, eles são extremamente essenciais de serem trabalhados para que a sua comunicação fique muito mais assertiva, para que a sua marca fique muito mais pessoal e que, com isso, você consiga atingir muito melhor e assertivamente o seu cliente. Pare de achar que para vender o seu produto ou serviço, você tem que focar só no seu produto ou serviço. Comece a humanizar a sua marca, humanizar a sua comunicação e envolver o seu produto ou serviço nisso. E aí sim você vai destravar a forma de vender o seu produto e serviço e a forma de criar conteúdo para as redes sociais. Eu espero que essa aula tenha agregado e virado algumas chaves aí e que você realmente vá pegar esses ensinamentos e aplicar e colher resultados. Comenta aqui os principais insights dessa aula, o que você não tinha pensado ainda e que vai modificar daqui para frente. Eu te espero na próxima aula. Tchau!